Abra no livro de Salmos, capítulo 18, a sua Bíblia, verso 18 também. Sempre houve duas vozes desde o jardim do Éden, não é verdade? A voz de Deus que dizia: desfruta aí do melhor, é tudo seu, você pode comer, desfrutar de tudo que tem aí, só aqui que eu quero que você seja fiel, nesse aqui não quero que você toque não. Logo em seguida a voz de Deus, veio a voz do diabo, para mudar o que Deus havia dito, e disse para a mulher: não, não é bem assim. O que Deus falou? Deus falou, quer dizer, Satanás ainda fez eles lembrar do que Deus havia dito, e mesmo assim, deixar a segunda voz convencê-los. A voz, ou o dono da voz que você dá ouvido, se torna teu Senhor. A voz que você dá ouvidos, se torna teu Senhor. E eles, ouvindo essa voz, tocaram, desobedeceram e perderam tudo. Da mesma forma, Jairo, a Bíblia diz que ele tinha a filha dele doente, ele foi até onde estava Jesus, no templo, pedir socorro. E quando ele falava para Jesus: olha, minha filha está morrendo, eu preciso de ajuda, ouvi falar que o Senhor cura, que o Senhor tem poder. Chegou um rapaz, que veio lá da casa dele também, um servo dele, falou: ó, mestre, não incomoda mais Jesus não, a tua filha já morreu, acabou de morrer. Duas vozes, uma dizendo: não tem mais jeito. Jesus virou para Jairo e falou assim: Jairo, presta atenção, Jairo, não temas, crê somente. Duas vozes, uma dizendo: é o fim, acabou, o que estava ruim ficou pior. Só saiu de casa, ela estava doente, veio aqui buscar ajuda, ela morreu. Está vendo, não funciona, está vendo, não adianta, perca de tempo. Mas Jesus disse: ô Jairo, presta atenção, Jairo, olha para mim, Jairo, não olha para ele não, não dá ouvido a essa voz não, vamos lá. Aonde é? Vamos lá. E a Bíblia diz que, porque Jairo creu, Jesus chegou na casa, a menina estava morta, mas Jesus fez o quê? Quem sabe? Jesus ressuscitou. Jesus chegou e mandou a menina levantar. Sabe por quê? Aí você diz: por que deixou chegar a esse ponto, pastor? Porque quanto mais difícil, maior é a glória de Deus. Diga amém. Quanto mais difícil, quanto mais impossível, maior é a glória de Deus. É ou não é? É isso aí. Quanto mais difícil, maior é a glória de Deus. Então você está passando uma situação, talvez você olhe e diz assim: puxa vida, só comigo, pastor, só comigo, porque com a fulana não acontece isso. E olha que a fulana dá para virada, com o fulano não acontece isso, pastor, e olha que o fulano faz tudo errado, vive fazendo errado. Puxa, pastor, procuro fazer certo, não sou perfeito, mas procuro ser honesto, procuro ser verdadeiro. Parece que só comigo, mas sabe por quê? É porque Deus vai fazer coisa grande na sua vida, pessoal. É porque Deus vai te honrar sobremaneira. E aí Ele permite até determinadas coisas com a gente, que não permite para outro, porque talvez o outro não ia suportar. Você está passando por essa luta, e você considera uma das piores, pois entenda, vai acontecer na sua vida, se você permanecer firme na fé, confiando em Deus, vai acontecer também algo muito grande na sua vida. Diga glória a Deus. Aprenda uma coisa: por detrás de um problema tem uma bênção escondida. Amém? Fala assim: por detrás desse problema tem uma bênção escondida. É só a gente achar. E quem procura, acha. Então por detrás desse problema tem uma bênção aí. No meio desse problema tem uma bênção escondida aí. Daqui a pouco você vai: entendi. Agora entendi. A Bíblia diz assim, ó, verso 18: assaltaram-me no dia da minha calamidade.
Mas o Senhor me serviu de quê? De amparo. Ah, como é real isso. Como isso aqui está acontecendo nos dias de hoje. Estão nos assaltando, pessoal, no dia da calamidade. Pode ver, trazendo aqui bem atualizado mesmo, esse coronavírus aí. A Bíblia se atualiza todo dia, parece que alguém escreveu ontem isso aqui. Nós também, como Davi, o salmista, no dia da calamidade tem gente que tira proveito, vê você passando por uma luta, vê você passando por uma dificuldade, e muitas das vezes o que fala ainda piora, quer fazer afundar mais. Dificilmente você encontra alguém que te bota para cima, mentira ou verdade? Dificilmente você encontra alguém perto de você quando você não tem nada para oferecer para aquela pessoa. Enquanto você pode ou tem algo para oferecer, tem um monte de gente ali. Vai você precisar, vai você esperar o apoio de alguém, você não vai encontrar. Mas é assim, pessoal, a verdade nua e crua. Até Jesus, quando foi preso, os discípulos que andavam com ele, ó, estava lendo outro dia com as pessoas aqui na igreja, Pedro andava colado com Jesus, junto e misturado com Jesus. Aí Jesus foi preso, a Bíblia diz assim, ó, e Pedro seguia Jesus de longe. E porque ele ficou longe de Jesus, seguindo de longe, preocupado que pudesse acontecer alguma coisa com ele, ele negou Jesus. Por isso que a gente não pode ficar longe dele, pessoal. A gente está sendo assaltado, literalmente falando, nesse meio de calamidade. Tem gente que se aproveita da dificuldade dos outros, da necessidade. O rapaz falou para mim, pastor, veio sexta-feira, pediu uma oração, porque foi mandado embora e agora está desempregado, e foi levar um currículo, e a pessoa falou assim para ele, ó, tem uma vaga, mas o salário aqui agora é tanto. Ele falou, mas puxa, eu preciso trabalhar, mas era metade daquilo que se pagava antes. E aí a pessoa falou assim, na verdade, é o que tem, é o que tem. E olha que se você não quer, tem uma fila de gente querendo. A gente sabe que está difícil para todo mundo, mas aqueles que são da fé, Deus vai surpreender eles, Deus vai honrá-los, pessoal. Não vai faltar, diga eu recebo. Ele vai te abençoar de maneira tal que nem você vai entender, nem você vai entender, muito menos as pessoas quando olharem para você vão dizer, olha, só pode ter sido Deus, porque ninguém faria isso se não fora o Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus Ele é o nosso amparo, como diz ali, me assaltaram na minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele, mostra ali, Ele se agradou de mim. Olha que coisa maravilhosa. Por que Deus livrou Davi? Vamos ler de novo, vai lá, põe de novo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Então Deus livrou porque se agradou dele, porque no meio da calamidade Ele continuou fiel, no meio da calamidade Ele permaneceu firme, no meio da calamidade Ele não se isolou de Deus. Tem que fazer o isolamento social, mas não é proibido fazer isolamento espiritual, está proibido. Amém? Você tem que se proibir, se isolar das coisas de Deus, porque se você se isolar das coisas de Deus, ainda que o vírus não te pegue, e não vai pegar, e se pegar também não vai nem sentir, diga amém. É isso mesmo. Ainda que o vírus não contagie a pessoa, mas se ela for contagiada pela dúvida, pelo medo, pelo pecado, pelas coisas mundanas, é pior que o vírus. O corona dúvida é pior que o coronavírus, o corona pecado, o corona esfriamento espiritual. Veja que Davi falou, eu fui assaltado no meio da calamidade, não tinha ninguém por mim, mas o meu Senhor me amparou.
Em outras palavras, Ele não desamparou o seu servo. Olha aqui para o pastor, ó. Deus não vai desamparar você. Deus não vai abandonar você. Não abandone a fé. Não abandone a sua confiança, pessoal. Não abandone a sua comunhão com Deus. Porque é necessário passarmos pelo que estamos passando. Isso foi necessário. Necessário, pastor. Está maluco? Sim, porque quem permanecer, falei isso outro dia, vou repetir. Quem sair dessa e permaneceu na presença de Deus, está pronto para qualquer coisa, pessoal. Sabe, a prova, como se fosse um teste, para Deus fazer algo maravilhoso na terra, é esse momento que a gente está passando. Deus está procurando os fiéis da terra. Ele diz, os meus olhos procuram os fiéis da terra. Aquele cujo coração é totalmente meu. E o seu propósito é firme para com Ele. Estas pessoas, enquanto está todo mundo prostrado, pessoal, nós que cremos num Deus vivo, vamos erguer a cabeça e vamos em frente. E lá do outro lado vamos cantar o hino. Vocês estão aí? Bom dia. Vamos cantar o hino da vitória. Ah, com certeza. Quem crê, diga eu creio. Nós vamos chegar lá do outro lado e vamos olhar para trás e vamos dizer, puxa vida, graças a Deus eu fiquei firme, não recuei. Olha o que diz mais, pessoal. Retribuiu-me o Senhor, segundo a minha o quê? Justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Está vendo? Está vendo a atitude de uma pessoa de Deus? Uma pessoa que serve a Deus? A calamidade do lado de fora é para ficar onde? Do lado de fora. Só que se você não tomar cuidado, a calamidade do lado de fora passa para o lado de dentro. Deixa a calamidade aqui, que isso aqui Deus resolve. Deus vai dar um jeito, diga glória a Deus. Deus vai dar uma saída, pessoal. Ele sempre deu. Imagina a situação, a imensidão de um mar à sua frente, e um exército com milhares de soldados com a faca nos dentes, para te atropelar. Se correr, o bicho pega. Entendeu, dona? Era assim que estava o povo de Israel. Não corre, que não adianta, vai para onde? E a Bíblia diz que Deus deu uma saída. Ah, tem um mar na frente? Calma, só um pouquinho, espera aí. Passa. Quem está entendendo? Não tinha saída. Agora tem. Talvez antes de você sair de casa hoje, não tinha uma saída também. Você estava olhando para a sua situação, e estava olhando para o céu, e estava olhando para a situação, e estava olhando para o céu, e estava dizendo assim, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, Deus trouxe você aqui hoje, para dizer assim, já tem uma saída, quem crê? Já te dei uma saída. Não tinha, agora tem. O povo passou, e foi muito mais glorioso do que eles imaginavam, que eles iam passar e iam continuar fugindo do inimigo, e continuar correndo. Passou, agora entra os cavaleiros de Faraó, agora fecha o mar. Deus não faz nada pela metade. Ele entrou na tua vida para mudar a tua história. E com certeza vai, mas você tem que deixar, você tem que permitir. O que ele disse? O que Davi falou? Estou fazendo minha parte.
eu tenho me mostrado íntegro diante do Senhor. No meio da imundícia, eu não me tornei imundo. No meio do pecado, eu não mergulhei de cabeça. Está todo mundo vindo de lá para cá, mas eu vou na contramão. A fé faz a pessoa andar na contramão, porque aí fora, pessoal, o certo é o errado. Se você vê uma pessoa falando com sinceridade, é apedrejada. Você vê uma pessoa falando com a alma, com o coração, é bombardeado. O certo é estar mentindo mesmo, é estar metendo a mão. Esse é o certo. É estar enganando as pessoas, ter duas caras, ainda mais com máscara agora, né? Mas uma hora a máscara cai. Só que quando a gente tira a nossa máscara, se nós somos de Deus, a cara continua o quê? A mesma. Quem é de Deus não tem medo da máscara cair, porque com máscara ou sem máscara, ela é o quê? O mesmo. No claro ou no escuro, ela é o quê? A mesma. Com gente perto ou sozinha, ela é o quê? A mesma. Se tem oportunidade para fazer o que é errado, facilidade para fazer o que é errado, e dificuldade para fazer o que é certo, ela escolhe o quê? A dificuldade. Aí ela é criticada, aí vão rir dela, porque Satanás sempre tem uma segunda opção para a gente. Tome cuidado. Ei, tome cuidado. Satanás sempre tem uma alternativa melhor, aparentemente. Sabe? Não, para que está aí insistindo com isso aí? Para que está aí desse jeito, está vendo? Quanto tempo que você está aí lutando por isso? Faz assim, ó. Tem gente que só quer o caminho das águas, né? Caminho das águas, como é que é o caminho das águas? As águas sobem montanha? Hã? Eu nunca vi. Sobe nada. As águas sobem paredão? O que a água faz? Desvia. Só desvia, por isso que o rio é assim, ó. Só desviando dos obstáculos. Tem gente que só quer o caminho das águas, pessoal. Não quer enfrentar. E aí demora mais. Mas demora mais por aquilo que é justo, por aquilo que é verdadeiro. E aí Deus honra ela. Não é porque ela é alguma coisa, não é porque ela tem méritos diante de Deus, não, porque a palavra dele já foi estabelecida. Então, porque a palavra dele já foi estabelecida, ele já garantiu a minha vitória, ele já conquistou a minha vitória, ele já pagou o preço pela minha vitória. E olha que preço, lá na cruz, ele derramou todo o sangue precioso dele, até não ter mais nada de sangue, ele estava lá gemendo. Ele já garantiu a minha vitória, ele já garantiu a sua vitória. Agora eu tenho que ir lá e abraçar, aproveitar a oportunidade, senão vai passar, e vai vir outro. Se eu ficar dando bobeira, pessoal, eu não sei se vocês estão entendendo até aqui, quem está conseguindo entender? Fica protelando a hora de tomar uma decisão, fica protelando o dia de se decidir. Não, vou me decidir hoje, vou largar a mão disso aqui está me atrapalhando, poxa, eu dou um passo para frente, isso aqui me puxa 10 passos para trás, esse sentimento ruim no meu coração. Tem gente que está com o coração até peludo, como você diz, é ou não é? E ela não consegue, pessoal, tadinha. Às vezes você olha para a pessoa e você vê que ela está lutando tanto tempo, mas ela não teve uma experiência com Deus ainda. Quem está entendendo? Porque no dia que ela tem, é isso aqui que acontece. Você não vai precisar mais, não vai precisar mais ficar se apoiando em alguém. Você vai andar com a sua própria fé. Diga graças a Deus. Deus quer fazer coisas extraordinárias aqui e quer te levar para lá, para cima. Quem quer ir lá para cima? Para o segundo andar. Quem quer ir? Todo mundo quer, não é? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, pessoal. Ah, mas Jesus, o senhor falou que Jesus já fez, que agora sim. Mas ele diz assim, se alguém quiser, é se quiser, não é obrigado. Ele é tão educado, Jesus, ele diz assim, se alguém quiser vir comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e me siga. Esse alguém tem que ser você. Pastor, eu quero. Eu quero. Versículo 23. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí, retribuir-me o Senhor. Quer dizer, primeiro ele fez, daí, Deus fez. Ação, reação. Segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno, olha como Deus é, pessoal. Para com o benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, se mostra como? Puro também. Com o perverso, inflexível. Em outras Bíblias, indomável. Então, com o puro Deus se mostra como? Puro. Com o justo Deus se mostra como? Justo. Com o que é benigno Deus se mostra benigno. Com aquele que é íntegro Deus se mostra íntegro. Mas com o perverso, ele se mostra perverso? Não, porque ele não é perverso. Ele se mostra inflexível. Claro, se eu me apresento para Deus inflexível, com o coração endurecido, é do meu jeito, é como eu quero, é como eu acho, é como eu penso. Eu não me prostro, eu não me curvo, eu não me dobro, eu não me deixo domar. Ele se mostra também inflexível. Por isso que ele precisa de um coração sincero, pessoal. Entenda uma coisa que eu vou te falar. Não é a santidade que leva a Jesus. É Jesus que leva a pessoa à santidade. Então tem pessoas que ela quer fazer o inverso. Não, quando eu estiver bem, quando eu estiver legal, quando eu conseguir parar com isso aqui, quando eu conseguir parar com aquilo ali, eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu vou me batizar nas águas. Eu vou pegar firme na igreja. Quer dizer, ela quer primeiro a santidade para depois o santo. Não, primeiro você busca o santo. O Espírito Santo, ele vai moldar você. Você vai tomar uma decisão. Isso ninguém pode fazer por você, ninguém pode fazer por mim. Uma decisão intransferível, é pessoal. Você tomou uma decisão, então Jesus pega você, lava, limpa, cura as feridas, purifica. Você vê que ele recebia todos: o ladrão, a prostituta, o bandido, o leproso. E esses eram conduzidos a uma vida de santidade. Primeiro vem o santo, vem o Senhor. Claro, eu recebi o Senhor Jesus, agora você vai andar em santidade. Eu aceitei, eu tomei uma decisão, pastor. Teve uma pessoa, só a nível de informação para a gente entender, que ela falou assim: eu sempre percebia que ela não vinha na Santa Ceia, que vai ter domingo que vem, no último domingo do mês sempre tem. E essa pessoa não vinha. E um dia eu falei para minha esposa, eu falei: amor, vamos conversar com essa pessoa, porque eu percebo que, puxa vida, ela não vem na ceia, é uma pessoa que está sempre na igreja. E eu fui perguntar para ela: dona, eu já percebi que umas 3 Santas Ceias a senhora não veio. Aí ela falou assim para mim: olha, pastor, é verdade, eu até ia falar com o senhor sobre isso. Eu moro junto com meu marido, a gente não é casado, e a gente está coisando, pastor. Estão rindo de quê? Está rindo, mas de máscara, né? Eu sei. A gente está coisando, pastor, e tal, e aí eu me sinto suja, eu me sinto impura, e eu prefiro não ir na Santa Ceia, também para não ficar constrangida de não participar. Então nem vou no culto. Eu falei: puxa vida, me chamou muita atenção isso. A sinceridade dela, uma pessoa sincera. Poxa, que legal, fiquei até feliz por ela ter olhos bons para algo tão sagrado. Mas eu falei assim para ela: mas senhora, tem o santo e o profano, e a gente tem que escolher sempre um dos dois, sim ou não? Todo dia você tem que fazer uma escolha do que é bom e do que não presta. Só comigo é assim.
Com quem é assim também? Todo dia você tem que estar ali lutando contra a tua vontade, contra o teu... Eu falei, mas a senhora está fazendo uma escolha errada. Só prefere ficar com o profano e abandonar o que é santo. Mas eu posso, pastor? Eu perguntei, mas por quê? Aí fui saber a situação. Ele não queria nada com Jesus, não estava na igreja. Eu falei, o senhor não pode ir para o inferno por causa dele. Se ele quiser ir para o inferno, deixe ele ir para o inferno sozinho. Não é uma coisa que depende só dela. Depende dos dois. Se ele não quer, eu vou para o inferno com ele? Claro que não. Então são coisas que às vezes a pessoa deixa de fazer por falta de buscar uma direção de Deus. Troca o santo, o certo, pelo errado, e ainda arruma um monte de justificativa. Quem está entendendo? Porque a intenção é boa, mas não está certo. A pessoa está deixando o tempo passar, e a única coisa que vai acontecer é ela se distanciar cada vez mais de quem? De Deus. A calamidade do lado de fora entra para o lado de dentro. A calamidade porque está numa situação difícil, está morando junto, ainda não conseguiu se acertar. A calamidade do lado de fora acabou entrando para dentro. E quando a calamidade entra aqui, você deixa o externo, o exterior influenciar, aí já era. Por isso que em nenhum momento das nossas vidas nós temos que permitir que o que está do lado de fora influencie do lado de dentro. Pelo contrário, o que está dentro de mim, que é a fé, a confiança em Deus, vai influenciar no lado de fora. Diga graças a Deus. E aí a porta vai abrir, o caminho vai se abrir, a bênção vai acontecer, porque o que está dentro é maior do que o que está do lado de fora. Eu não vejo, mas eu sei que o que está dentro, o que é por mim, o que é por você, é maior que tudo que está acontecendo contra você. Se Deus é por nós, quem será? Para terminar, pessoal, vamos aqui, ó. Qual o versículo agora? 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos, tu o abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz, aonde, igreja? Nas minhas trevas. Pois contigo desbarata exércitos. Com o meu Deus, que mais? Salto muralhas. Olha que legal o 30. O caminho de Deus é perfeito. Eita glória. O caminho de Deus é perfeito. O que eu entendo com isso? Que se eu decidir hoje andar no caminho dele, a minha vida vai ser o quê? Perfeita. Eu não sou perfeito, mas eu vou desfrutar de uma vida perfeita. Eu tenho falhas. Quem tem falhas aqui? Só 2 pessoas. Vocês são tudo uns santos, né, gente? Pastor pregando assim, eu chego até a ver aquela auréolazinha, sabe, que fica na cabeça assim do anjinho. Eu vejo em vocês isso. É tudo santo, graças a Deus, né, dona? Mas deixa eu perguntar, quem tem pecado aqui? Então, é diferente de viver no pecado, na prática do erro. Ele diz, o caminho de Deus é perfeito. Quando eu começo a andar, eu começo, sabe, joga isso para cá, joga isso aqui para lá, joga isso aqui para cá, também não presta, isso aqui também não está legal, isso aqui também não está bom. E eu vou abrindo, e vou limpando, e vou tirando aquilo que está me atrapalhando de ter comunhão com Deus. Se é uma amizade, pouco importa. Se é um relacionamento, se é uma pessoa, quando se aproxima, sempre que se aproxima de mim, eu me afasto de Deus. Tem coisas que é exatamente assim. Cada vez que aquela coisa se aproxima da pessoa, ela se afasta de Deus. Então o que ela tem que fazer? O que é inteligente ela fazer? Eu vou afastar isso aqui de mim, para eu poder me aproximar de Deus. E não vou mais me aproximar daquilo ali. E tem que ser tirado isso de uma vez por todas. O caminho de Deus é perfeito. Quando você começa a trilhar esse caminho, você começa a desfrutar de uma vida perfeita. O que é uma vida perfeita? Muito dinheiro? Não. Essa semana morreu um senhor, membro da igreja de um pastor amigo meu, e o pastor foi lá nos últimos instantes de vida dele,
pastor estava lá e fez uma oração por ele. Ele foi um senhor muito próspero, ele muito rico. E ele falou assim para o pastor: todo o meu dinheiro não pôde evitar de chegar a minha hora, mas graças a Deus, que eu fiz de Deus sempre o meu amparo. Aí ele falou: eu estou indo, mas eu estou indo alimentado, mas não é o dinheiro, o que eu conquistei que vem daqui, da palavra de Deus. Então o que é gozar de uma vida perfeita? É você ter paz no seu coração. Isso não tem preço. Quem concorda? Você ter paz, você ter a sua família estruturada, você ser marido de uma só mulher, você ser mulher de um só homem, de um só marido, você procurar dar exemplos de princípios para os seus filhos e vê-los crescendo como homens de Deus, como mulheres de Deus. Tem coisa mais gloriosa do que isso, eu pergunto para você. Você ter saúde, você poder servir a Deus, fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus como você deseja fazer. Tem gente, pessoal, que daria tudo o que tem para conquistar isso. Só que isso não se compra com dinheiro. Isso não se compra com trabalho árduo aí fora. Isso se conquista andando na presença de Deus. Quem consegue entender? Se entregando a Ele com inteireza de coração. Não pela metade, não 10%. Não é 10% que Deus quer de você. Porque tem gente que devolve o dízimo, dá a oferta, vem à igreja, carrega a sua Bíblia, só que ela não deu o 100%. Deus não quer só o 10 ou 20. Deus, Ele precisa que você entregue tudo, para que Ele possa ser o dono dessa obra, que é a sua vida. Se Ele for o dono dessa obra, que é a sua vida, vai ser de primeira, vai ser inigualável, não vai dar para comparar com a vida dos outros. Diga amém. Para terminar, último, prometo, que é muito legal. Poderia ler isso aqui tudo, em casa vocês terminam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças. Diga glória a Deus. Firmou as minhas alturas. Quer dizer, vou crescer, vou conquistar, mas vou estar firmado na rocha. Não vou crescer só para cima, que tem gente que quer crescer só para cima. Mas cresce para onde? Primeiro para baixo, enraiza, quebra a pedra, faz na rocha, porque se você estiver na rocha, a tempestade não vai derrubar. Ele adestrou, aí termina, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Caramba, hein? Veja que ele diz assim, ele adestrou as minhas mãos para o combate. Por que ele não para o combate então? Se ele é Deus? Não, ele não para a guerra. Ele dá armas para a gente o quê? Lutar. Porque na luta que vem a vitória. Ele me ensina, ele me adestrou para o combate. Então o que significa dizer que existe um combate. Existe uma guerra. Deus sabe da existência dessa guerra que a senhora está passando dentro de casa, que o senhor está passando financeiramente falando, que você está passando na sua vida sentimental, que você está passando consigo mesmo. Deus sabe da existência desse combate. E não é por causa do problema que Ele te abandonou. Deus me abandonou, olha quantos problemas. Deus não gosta de mim, olha quanta coisa ruim. Está dando tudo. Não, Ele sabe da existência da sua luta. E Ele está te capacitando para você lutar e o quê? E vencer. Ele vai adestrar suas mãos para o combate. Ainda tem um versículo que diz, Deus não para a guerra. Ele nos dá armas para a gente guerrear. Ele é chamado de Senhor dos exércitos. De Deus é a guerra. Então a luta, pessoal, é para nos fortalecer. Para você chegar lá na frente e olhar
para trás e falar assim: puxa, valeu a pena, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu não parei, caramba, se não fosse Deus eu estava perdido. Renove a sua aliança com Ele. Se você caiu, se você se frustrou, se você se decepcionou, se alguém pisou na bola com você, se alguém, sabe, causou tantas coisas ruins na sua vida, ó, tem um Deus de braços abertos, pronto para mudar a sua história.